Quer saber como evitar erros fatais no seu negócio de construção? Hoje nós vamos escrever o Manual do Fracasso. Tudo que você precisa saber para afundar o seu negócio de incorporação imobiliária. E pior, baseado em fatos reais. Bora pro vídeo. Tem um construtor de uma cidade aqui próximo que reuniu um grupo de amigos e alguns familiares, né? Eles se juntaram, constituíram uma empresa de construção, compraram um terreno, eles reuniram recursos lá, capitalizaram na empresa e construíram um prédio. Um prédio muito bacana, bem acabado. Eu fui conhecer o prédio, inclusive, e fiquei impressionado porque ele, sem experiência nenhuma, conseguiu fazer aquilo que a maioria das pessoas acham que é o mais difícil, que é tocar a obra. Então, quando eu converso com as pessoas aqui sobre a obra, né, o maior medo das pessoas, o maior receio, né, a maior preocupação das pessoas é não saber tocar a obra, não ter experiência com obra. E essa foi uma experiência legal que eu tive, porque eu conheci essas pessoas lá, ó, excelentes pessoas, eu conheci eles através de um amigo, porque a obra deles, em um determinado momento, não deu certo, eles ficaram empacados, né, no processo de vendas, e aí a gente é conhecido de uma pessoa em comum, que sugeriu que eu fosse lá bater um papo, conversar com eles sobre o projeto deles, né? E eu fiquei impressionado de ver como que pessoas sem experiência com obra realmente dão conta de pôr o negócio para andar sem instrução nenhuma, quase que nenhuma mesmo, né? Porque eles aprovaram o projeto e, com a orientação do engenheiro, contrataram o pessoal e tocaram a obra. Eles fizeram com alvenaria estrutural, mas depois acabaram rebocando o prédio por fora para poder fazer o acabamento, porque não contrataram uma mão de obra adequada, né? Resolveram fazer uma seleção baseada em preço e contrataram uma mão de obra ruim para alvenaria, enfim. E tiveram um problema muito sério com relação à venda dos apartamentos, né? O projeto inicial são, né? Dois blocos de 8 unidades, então seriam 16 unidades no total. Eles fizeram um bloco e pararam, né? Não avançaram, porque a ideia deles era o seguinte, ó, a gente vai construir um bloco, vamos construir todinho com recurso próprio, a gente só vai vender no final para poder ter segurança, não ter cliente ali perturbando a gente, enfim. E eles terminaram a obra e foram fazer o preço de venda, e o preço que eles estavam tentando praticar no mercado era simplesmente incabível, né, impraticável no mercado onde eles estão lá. E aí, nesse ponto que eu fui lá fazer uma visita, fui conhecer, fui ver o prédio realmente assim, espetacular. Uma sacada embutida, com uma varanda gourmet, com uma churrasqueirinha, uma pia pro lado de fora, integrado com a cozinha, uma porta-balcão, assim, espetacular. Apartamento de 64 metros quadrados, com 2 dormitórios com suíte, um excelente imóvel, né? Só que é um imóvel que ele descola da região lá. Eles capricharam, fizeram um projeto super bacana, mas não fizeram pesquisa de mercado. Eles não cuidaram da parte do negócio, que na incorporação imobiliária é a parte mais importante, a parte que importa, né? Falando assim o português claro, porque mesmo sem experiência, eles conseguiram tocar a obra, entenderam? O problema foi na fase de negócio. E aqui que está uma coisa interessante que me fez refletir bastante, né? Eu fui lá visitar a obra, passei a conhecer o drama deles lá, né? Ajudei eles com algumas questões, porque a parte tributária de CND com a Receita estava enrolada, eles não tinham notas fiscais, não tinham comprovação de recolhimento de INSS, essa parte de planejamento de obra, planejamento jurídico, planejamento contábil, estruturação do negócio. E eu fiquei pensando nisso, faz tempo que eu quero gravar esse vídeo aqui para vocês. Não é um vídeo legal, né? Não estou mostrando obra nem nada. Com certeza a maioria das pessoas vão sair do vídeo e não vai dar nem muitas visualizações do vídeo, mas não tem problema. Eu acho que para quem gosta do negócio de construção, esse é um tema importante para a gente poder discutir aqui, continuar discutindo nos comentários, né? E eu fiquei pensando assim, engraçado, né? Você pega negócios pequenos, é, carrinho de pipoca, uma pequena sorveteria, uma pequena loja de armarinhos em um bairro. Eu já tive a oportunidade de acompanhar o trabalho do Sebrae aqui, e eles formam esse tipo de empreendedor, o empreendedor iniciante, né? De repente a pessoa vai ali alugar um ponto, vai abrir uma loja de armarinhos, vai investir lá 25, 30 mil reais,
Pô, vai lá e faz 6 meses de curso no Sebrae, cara. Aprende a fazer plano de negócio, fluxo de caixa, estrutura de receitas, né? Elabora, faz aquele trabalhão, cara. E muitos dão errado, né? A maioria dá errado, mesmo fazendo isso. Eu fico pensando, o que que leva um empreendedor a enfiar, sei lá, quase R$ 1 milhão num projeto e não rabiscar uma linha de planejamento, né? E aí, isso que eu queria trazer aqui para vocês, né, para a gente refletir. Ao contrário do que eu converso com muitas pessoas que pensam e planejam em entrar no mercado de incorporação imobiliária, o gargalo não é a obra, né? Vocês veem esse exemplo? Eu quero ver se eu trago essa pessoa aqui. Eles são um grupo de pessoas, né? Eles venderam agora, eles venderam todo o projeto. Um outro construtor comprou, no terreno que sobrou ele construiu uma casa, como se fosse de terreno inteiro, uma casa grande, vendeu a casa e ficou com o prédio para locação. E é lógico que eles largaram os anéis, né? Ficaram com os dedos, mas tiveram prejuízo no negócio. Uma experiência amarga para eles, com certeza. E pelo que eu entendi, eles não voltam a trabalhar com construção. Mas o engraçado é que eles passaram pelo pior do que todo mundo tem medo, que é topar a obra, né? E eu não vejo ninguém falando da fase de planejamento, da fase de negócio, tá? E isso me intrigou bastante, porque é uma coisa que a gente fala muito pouco, né? Eu fico vendo meus vídeos aqui do YouTube, olha, eu fico analisando as estatísticas e vejo que os vídeos que as pessoas se interessam é assim, o custo da obra, quando aparece o prédio, o valor da locação, 1%. Pô, pessoal, isso é a ponta do iceberg, cara, né? O trabalho duro mesmo está no planejamento, está na estratégia, né? Então, eu queria conversar com vocês sobre isso, trazer esse tema aqui, né? Inclusive, se você quiser saber mais sobre meus cursos e mentorias, quiser participar do nosso grupo do WhatsApp para receber avisos, para vir participar das nossas lives, né? Semana que vem ou na próxima a gente vai fazer uma live aqui sobre negócio mesmo. Clica no link na descrição e vem falar com a gente. Dando sequência aqui, a parte de negócio é uma parte tão importante que você pega empresas como o Sebrae, por exemplo, aqui, que eles fazem um esforço enorme para ajudar as pessoas na fase de planejamento. E eu não vejo muito isso na construção civil, sabia? Todos os outros negócios, esses pequenos negócios que eu citei, os médios, os grandes também, o foco é muito grande no planejamento, no modelo de negócio, né? E aqui na construção eu não vejo. Aqui dentro, nos meus projetos, eu também tenho culpa no cartório, porque eu passei a desenvolver isso muito em decorrência de demanda dos investidores. E o que eu gostaria de trazer para vocês aqui nesse vídeo é um recado assim: se interesse menos pela execução da obra e se interesse mais pelo negócio da incorporação e da construção, né? Quando você entender que a estruturação do negócio é mais importante do que a execução da obra é consequência, a parte fácil, tá? Então imagina você que não tem experiência, que acha que de repente a execução da obra é o problema. Tá aqui o exemplo. A execução da obra não é o problema. Eu tive pessoas sem experiência nenhuma, fazendo tudo errado, fizeram uma obra linda, tá? O problema está na estratégia. Depois que a estratégia está montada, os grandes incorporadores eles contratam uma construtora para poder tocar o projeto, né? Normalmente são projetos grandes. Eu prefiro tocar os meus projetos. Mesmo assim, eu faço uma gestão de mão de obra para que eu não fique tão preso à execução, né? E me dedico muito hoje na estruturação do negócio. E volto a dizer, isso não é mérito meu, não, tá? Foram os investidores que exigiram isso de mim, a gente foi criando isso ao longo do tempo aqui. Então hoje, quando a gente vai buscar um terreno, a gente tem um processo estabelecido, né? A gente tem um passo a passo, como se fosse uma sequência de filtros, que se aquele projeto não passar na sequência de filtros, ele é descartado, a gente vai para o próximo, né? Dentro de uma sequência em que a gente gaste o menos de recurso possível, se exponha ao menor risco possível, para que a gente tenha sucesso nos projetos. Então, quando a gente busca um terreno hoje, a gente faz uma etapa de viabilidade preliminar com pesquisa de mercado, tá? E aí a gente faz lá o processo de viabilidade simplificado, buscando o valor de venda e o custo do projeto. O processo de viabilidade é basicamente isso, é simples.
Quando eu conversei com esse pessoal lá, eles não tinham estudo de mercado, não tinham processo de viabilidade. Como é que começa a construir um prédio sem saber por quanto que vai vender e quanto custa? Né? O nosso processo, eu estou contando do nosso processo aqui para que vocês tenham uma ideia e trabalhem no processo de vocês. E deixa descrito aqui na descrição se vocês já têm como que funciona, para a gente continuar a discussão aqui. Então eu tenho um processo de viabilidade preliminar, onde quando eu encontro o terreno, eu tenho os meus critérios de seleção do terreno. Se o terreno atinge esses critérios, beleza, a gente vai para o estudo. Eu faço esse estudo de mercado com pelo menos 20 amostras de um produto que eu quero fazer similar, né? E aí eu vou para a fase de custos. O que é um processo de viabilidade via de regra? Eu tenho o valor de venda e o valor do custo. Faço um menos o outro e, no mínimo, para a gente começar a conversar, esse resultado tem que ser positivo. O fato de ser positivo não quer dizer que é viável, tá? Então, quando a gente faz um estudo de mercado, um estudo de custos, a gente pega esse resultado aqui, tá? Vamos imaginar, o valor de mercado é 100 e o custo é 50, sobrou 50. Tá? Dentro desses 50, a gente tem que encaixar outras coisas ainda. Quando a gente faz um estudo de custo, usando, por exemplo, o Sinduscon, lá, o CUB, dentro lá do CUB, do Sinduscon, não está a aquisição do terreno, o pagamento do administrador da obra. Então, se a gente faz o preço de mercado menos o preço de custo, esse preço de custo tem um monte de coisa que não está aqui dentro, tá? Que a gente vai ter que considerar depois num processo de viabilidade. E a gente precisa estabelecer dentro desse plano de negócio critérios de viabilidade. O que são critérios de viabilidade? Pô, o quanto que o administrador de obra tem que ganhar dentro do nosso negócio? O administrador de obra tem que ganhar X% do negócio. O quanto que nós podemos pagar no terreno? Podemos pagar X% do negócio. Muito bem. O quanto que eu vou remunerar os investidores? Se os investidores entrarem no projeto, X% do negócio. Então eu tenho lá o preço de venda, o custo, e eu tenho que remunerar o investidor, pagar o terreno e pagar o administrador da obra. Isso é um processo de viabilidade, resumidamente falando, né? Um processo preliminar. E aí, se a gente enxerga que o negócio é viável, a gente faz uma proposta utilizando um contrato de opção de compra, que a gente já conversou aqui também, né? E aí, o contrato de opção de compra reserva um prazo para a gente poder fazer um estudo mais detalhado. E aí sim, a gente vai validar essa nossa pesquisa de mercado, e a gente tem aqui um processo de validação desse preço de venda. Dentro desse processo de validação, a gente valida o preço de venda, a gente valida o produto e a gente valida o preço de entrada do investidor. A gente tem que validar isso, tá? Depois da validação do preço de venda, produto e entrada do investidor, a gente vai validar o custo. E como que a gente faz isso? Custo detalhado. O que é o custo detalhado? Eu peço para o engenheiro detalhar mais aquele desenho inicial que ele fez anteriormente para a gente, e ele vai produzir quantitativos. Esses quantitativos a gente vai orçar na rua, como se a gente fosse fazer a obra hoje, item por item. A gente descarta o CUB nessa hora, que é o custo unitário básico lá do Sinduscon, e parte para poder fazer o custo detalhado. E aí a gente faz essa conta novamente. Agora eu tenho o valor de venda validado, eu tenho o produto validado, tenho a entrada do investidor validado. Beleza. Existe um processo que a gente faz aqui para isso, tá? E agora eu tenho o custo muito bem calculado. Agora eu vou fazer essa diferença, vou produzir um resultado e vou conferir novamente. Será que aqueles critérios que eu estabeleci lá de viabilidade eu consigo encaixar aqui novamente? Será que eu pago o administrador da obra? Será que eu pago o terreno? Será que eu remunero o investidor? Eu tenho que encaixar isso. Eu espremi aqui, o investidor vou pagar um pouquinho menos, o administrador da obra, na verdade, eu pensei em 10%, vai ser 8%. Não dá, não é viável, vamos pro próximo, né? Para não correr esse risco de chegar no final para pagar para ver, né? Então, eu acho que o manual do fracasso é não fazer tudo isso, não estabelecer processos, tá? Não desenvolver um plano de negócio. Tem planos de negócio super simples, a gente utiliza aqui, a gente tem um modelo de plano de negócio que é até famoso e super simples de utilizar. A gente precisa começar a praticar isso. Infelizmente, nós da construção civil, eu falo nós, eu me incluo nessa, tá? Nós somos muito amadores nesse nosso negócio. A gente precisa profissionalizar.
Eu queria trazer isso aqui para vocês. Eu fiquei muito chateado em conhecer essa história. Eu queria ver com vocês, né? Você que quer se tornar incorporador, por exemplo, e tem medo da obra, não tenha medo da obra. Tenha medo de não fazer um processo, não desenvolver um processo, uma estratégia. Tá? Porque se você tiver a estratégia de negócio correta, a chance de você dar certo é muito grande. Se esses caras tivessem uma boa estratégia, eles teriam ido para um outro projeto que eles reuniram dinheiro e tocaram a obra, cara. Fizeram a parte mais difícil, que todo mundo tem medo, os caras fizeram. E sem zero experiência. Até o engenheiro que eles contrataram para fazer o projeto não tinha experiência em alvenaria estrutural. Eu fui lá, vi a obra. Né? Eu vi a obra pronta já, mas vi muita coisa lá que podia ser diferente. Né? Então fica trazendo você para dentro dessa história agora, né? Reflita sobre isso. Para de ficar procurando sobre a alvenaria estrutural, a obra em si, tudo mais. Isso é importante também, né? Tá? Também é importante a fase do projeto, beleza, é importante. Mas eu acho que a gente tem que ter uma abordagem mais de empresário, sabia? De trabalhar mais essas ferramentas de planejamento, de plano. Isso você pode fazer em casa, quietinho, sentado aqui na frente do computador, desenvolvendo o plano enquanto você ainda não tem o projeto, né? Você pode conversar, todo mundo quer ir conversar com o engenheiro, quer visitar uma obra. Você não vê um cara falando assim, pô, eu vou visitar um advogado especialista em direito imobiliário. Não tem, os caras não falam. E essa é a parte importante, né? Você não vê um entusiasta desse falando, pô, vou visitar um contador especializado em contabilidade da construção. Como que será que funciona isso? Não tem. Os caras querem visitar a obra, ver o traço da massa. Não, sabe? Eu acho que tá errado, minha opinião, tá? Eu acho que se você quer iniciar na incorporação imobiliária, eu acho que é o inverso. Você deve procurar justamente esse outro lado agora, no começo, tá? Sobre a estruturação do negócio. Depois, se vai ser alvenaria estrutural, se vai ser concreto armado, se vai ser você, se você vai contratar uma construtora. Aí você vai ver lá na frente, tá? Bom, o vídeo de hoje era isso. Queria saber os comentários de vocês aqui embaixo. Mais uma vez, se você quiser saber sobre a minha mentoria, cursos, quiser entrar no nosso grupo de avisos do WhatsApp para ficar sabendo das nossas lives, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Pessoal, o vídeo de hoje era isso. Valeu, obrigado e até o próximo vídeo.